Olá, para quem está na luta por uma vaga no serviço público, tem uma habilidade que, olha, pode ser o divisor de águas, a interpretação de textos. Parece uma coisa básica, né? Mas é aí que muita gente boa acaba tropeçando. Hoje a gente vai mergulhar nesse tema de um jeito bem esquematizado, com foco total no que as bancas, tipo a Vunesp, realmente cobram. Vamos nessa? E olha, isso aqui não é exagero nenhum. Dominar a interpretação de texto vai muito além de só garantir os pontos de português. É a competência que, na real, define o jogo na prova inteira. Porque, pensa bem, entender os enunciados, analisar um gráfico, decifrar o que a questão está pedindo, tudo isso é interpretação. É como se fosse a chave mestra que abre a porta da carreira pública. Então, para a gente construir essa base bem sólida, vamos direto ao ponto. O que de fato significa interpretar um texto? Pode ter certeza que é bem mais do que simplesmente passar os olhos pelas palavras. Pensa assim, ó. Interpretar é se tornar uma espécie de detetive textual. É aquela habilidade de olhar além do que está escrito, sabe? De captar as mensagens nas entrelinhas, de sacar qual era a verdadeira intenção do autor por trás daquele texto. Não é uma leitura passiva, é quase uma conversa com o texto. E o primeiríssimo passo de qualquer bom detetive é o quê? Reconhecer a cena do crime. No nosso universo, o dos textos, existem dois grandes cenários, e saber diferenciar um do outro é fundamental para começar qualquer análise do jeito certo. E essa tabela aqui, gente, resume tudo de forma perfeita. De um lado, a gente tem um mundo literário. A linguagem é mais figurada, mais subjetiva, o foco está na arte, na expressão. Do outro lado, o não literário. É direto ao ponto, objetivo, focado em informar. Só de identificar em qual desses mundos o texto está, a nossa abordagem já muda completamente. Nos textos literários, o que reina é a arte da palavra. É aquele poema que usa uma metáfora incrível para falar de um sentimento, ou aquele conto que cria um universo inteiro na nossa frente. O objetivo aqui é outro, é provocar emoção, fazer a gente refletir, é a beleza do texto por si só. Já os não literários, esses são o nosso pão de cada dia. A notícia de jornal, um manual de instruções, um artigo científico. A linguagem aqui tem que ser clara, direta, sem margem para dupla interpretação. A finalidade é totalmente prática. É informar, convencer, dar uma instrução. E pode apostar, é o tipo de texto que mais aparece em prova de concurso. Beleza, a gente já sabe diferenciar os dois mundos. Agora, bora montar o nosso plano de ataque. Vamos criar um verdadeiro kit de ferramentas para a gente conseguir extrair o máximo de qualquer texto que aparecer na nossa frente. Uma boa abordagem acontece em 3 fases. A primeira é a exploratória. É como se a gente desse um sobrevoo no texto só para mapear o terreno, ver qual é o assunto. Depois vem a leitura analítica. Agora sim, a gente pega a lupa e examina cada detalhe, cada argumento. E, por fim, a leitura crítica. Aqui a gente dialoga com o texto, avalia o que foi dito. É um método que organiza toda a nossa análise. Ok, a estratégia geral está na mão. Agora vamos para as ferramentas de verdade. São aquelas técnicas específicas para a gente usar durante a leitura e finalmente colocar toda essa teoria em prática. Aqui, a gente tem as nossas ferramentas de precisão. Sublinhar, fazer um esquema, isso ajuda a gente a visualizar a estrutura do texto. A inferência é a arte de ler o que não foi escrito, de pegar as pistas. E a síntese é a prova final, é quando a gente consegue resumir a ideia central com as nossas próprias palavras, sinal de que a gente realmente entendeu a mensagem. Bom, chega de teoria, né? A melhor forma de entender tudo isso é aplicando essas técnicas em exemplos de verdade. Vamos lá. Nosso primeiro caso de estudo, um trecho clássico do Fernando Pessoa. De cara, a gente já sabe, é um texto literário. Vamos aplicar nosso método aqui para ver no que dá. Olha só como a análise se desenrola de um jeito organizado. A gente identifica o tipo, que é lírico, o tema, essa relação entre arte e realidade, o recurso principal, que é essa oposição, essa antítese entre o fingir e a dor real, e, por fim, a intenção do autor, fazer a gente pensar sobre o que é o processo de criação artística. Agora, um pulo para um universo completamente diferente. Um trechinho típico de notícia de jornal. Um texto não literário, super direto e informativo. E aqui a diferença fica gritante, né? A análise é totalmente objetiva, o tipo é informativo, o tema está ali explícito, a estrutura é aquela clássica do jornalismo e a intenção simplesmente informar, zero figura de linguagem, zero subjetividade. Certo.
Com essa base toda, teórica e prática, bem amarrada, vamos para o que mais importa. Como é que a gente aplica tudo isso lá na hora da prova, sob pressão, com foco total, no estilo que as bancas como a VUNESP costumam usar? Essa aqui, gente, é a regra de ouro. Antes de ler a primeira linha, a pergunta tem que ser: isso é literário ou não literário? A resposta para essa pergunta vai guiar toda a sua interpretação e vai te livrar de cair na armadilha de procurar subjetividade onde só existe informação objetiva. Pode parecer bobagem, mas acredite, muita gente ignora isso. O título é o resumo da ópera. Muitas vezes ele já entrega de bandeja a ideia central ou a tese que o autor vai defender. É a primeira pista e talvez a mais importante que o texto nos dá. E essa dica aqui é uma consequência direta da primeira, percebe? Se o texto for literário, pode esperar uma linguagem mais conotativa, cheia de sentidos figurados. Se for não literário, a linguagem vai ser denotativa, ou seja, as palavras no seu sentido de dicionário, literal. A gente precisa sempre se perguntar: por que esse texto foi escrito? Foi para informar? Foi para convencer de alguma ideia? Foi para emocionar? Descobrir a intenção do autor é como ter um mapa que nos ajuda a entender a estrutura e as escolhas de palavras que ele fez. Um parágrafo nunca existe sozinho, solto no mundo. Um texto é um grande quebra-cabeça. Cada parte se encaixa para formar a imagem completa. Entender como as ideias vão se conectando e progredindo é o que nos dá a compreensão geral do todo. No fim das contas, interpretar um texto é exatamente isso. É saber ler os sinais que o autor deixou ali pelo caminho. Com as estratégias e as técnicas que a gente viu, a aprovação deixa de ser uma questão de sorte e passa a ser uma questão de método. A partir de agora, cada texto é uma nova chance de mostrar essa habilidade.